Vai dar uma passeada na vida dele. Amém? Eu, quando recebi o convite da minha esposa, que ela não poderia estar, e prontamente eu me aceitei com bom grado. Os irmãos têm sempre nos apoiado e digo de coração aqui, pode contar sempre conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós somos uma família em Cristo. Nós estamos aqui para abraçar um ao outro. E eu falei para ela, vou sim, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus sempre temos. A gente não pode negar. Ah, irmão, eu não estou preparado. Nossa, quem está preparado? Ninguém está preparado. Quem prepara é Deus. Aleluia. Jeremias capítulo 18, amém? Amém. Irmãos, diz assim a palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Amém? Só até aqui é o suficiente em nome do Senhor Jesus. Tome seu assento do nome. Irmãos, eu já falei sobre esse texto algumas vezes e torno a repetir. Existem pessoas, que lê o texto e às vezes lê desapercebido, não lê com muita atenção o que o próprio Deus está nos explicando aqui. E o texto vai dizer que a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, no capítulo 1, versículo 1, no 2, levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí eu parei para pensar, pastor, nesse texto. Eu falei, se Deus já está falando com Jeremias no versículo 1, por que Deus está mandando Jeremias descer até a olaria para que lá ele pudesse falar com ele? Você já parou para pensar nisso? Irmãos, existem revelações que Deus não vai te dar na zona de conforto. Existem revelações que Deus não vai falar contigo aonde você está. É preciso às vezes Deus trocar você de geografia para que você possa entender aquilo que Ele quer passar para você, aquilo que o Senhor quer dizer para você. Por isso que Deus fala para Jeremias: desce até a olaria, que lá eu quero falar contigo. E quando Jeremias chega à olaria, irmão, o que ele vê? Ele vê o oleiro. O oleiro estava parado, o oleiro estava sentado, o oleiro estava deitado. Ele vê o oleiro fazendo o quê? Fazendo a sua obra sobre as rodas. E o que Deus me faz entender aqui, irmãos? Que Deus não precisa de mim. Deus não precisa que você esteja no lugar para que Ele possa fazer o que Ele tem para fazer. Verdade. Deus, Ele quer te levar até onde Ele está, para você perceber que eu não dependo de você para eu fazer o que eu tenho para fazer. Como Jeremias chega lá e vê o oleiro trabalhando sobre as rodas, vê Deus trabalhando, manuseando barro, e ele percebe que o barro, ele se quebra na mão do oleiro. Eu já ouvi pregadores, pastor, dizendo que o oleiro quebra o vaso, mas não é. O vaso, ele se quebra na mão do oleiro. E eu fui pesquisar por que o vaso se quebra na mão do oleiro. Irmãos, vou falar algo aqui que talvez você vai ficar assim pensando: meu Deus, será? Irmãos, no capítulo 37 de Ezequiel, se você for ler atentamente, você vai perceber que Ezequiel 37 e Jeremias 18 fala da mesma coisa. Fala da mesma coisa. Nos dois capítulos, pastor,
você vai perceber que existe um momento de caos. Mas também, nos 2 capítulos, diaconisa, você vai perceber que existe um momento de restauração. Eita Jesus! Glória a Deus. Ezequiel capítulo 37 vai dizer o quê? E veio a mão do Senhor e me levou. Me levou. Eu fui estudar também por que Deus leva Jeremias, ou leva Ezequiel. Porque Ezequiel não queria ir. Porque, pastor, quem quer ir para um vale de ossos secos? Quem quer ir para um cemitério? Quem quer ir ver algo tão deplorável? Jeremias 18 é a mesma coisa. Deus manuseando barro, a argila, e o barro se quebra, o vaso se quebra na mão do oleiro. E eu fui estudar por que esse vaso se quebra na mão do oleiro. É porque Deus, representando o oleiro, Deus, ele pega, pastor, uma argila podre, ele pega um barro ruim. Mas por que Deus, sendo quem ele era, pegou um vaso, pegou um barro, pegou uma argila ruim, para trabalhar sobre algo que ele mesmo já sabia que não ficaria bom? Mas para que eu e você pudessem entender que não é sobre o barro, mas é quem está manuseando o barro. Glória a Deus. Deus pega uma argila ruim, pega um vaso ruim, um barro ruim, para que você e eu possamos entender que não é sobre a matéria, mas sobre quem está manuseando a matéria. Você vai perceber, irmãos, que Deus, ele não procura aquilo que é perfeito. Deus, ele procura aquilo que é imperfeito. Porque o que é perfeito não precisa fazer mais nada. Então, quando o olheiro chega lá, Jeremias chega lá e vê Deus manuseando uma argila ruim, uma argila podre, Deus faz ele entender que, Jeremias, não é sobre quem eu estou trabalhando, mas sobre quem está trabalhando. Eu não preciso de algo bom para fazer com que fique, ou algo ruim para fazer com que fique bom. Eu peguei uma argila que não prestava, podre, e tornei algo bom. O vaso se quebra, mas Deus, ele não descarta aquela argila podre. Deus, ele pega a mesma argila e faz dela novamente. O que eu entendo, pastor? Não importa a posição que eu esteja, não importa como eu estou, Deus nunca vai me descartar. Deus nunca vai descartar você. Em Ezequiel 37, quando Ezequiel ele é levado, porque eu entendo que Ezequiel não queria ir para o vale. Quem quer ir para o cemitério? Quem quer ir ver algo tão deplorável? Quem quer ir ver algo que, irmãos, não tem sim explicação, cabimento? Mas Deus quer mostrar para Ezequiel que existe um momento de caos, mas existe também um momento de restauração. Quando Ezequiel chega no vale, Deus, ele me levou Ezequiel e coloca Ezequiel no meio do vale. Mas a pergunta que eu vou te fazer: Ezequiel, ele pisou nos ossos? Deus fez Ezequiel andar sobre o vale, sobre, ao redor.
Deus ele não queria que Ezequiel pisasse nos ossos. Por quê? Estão podres, estão sequíssimos, mas ainda é meu. Não importa de que maneira você esteja, irmãos. Você pode estar seco, você pode estar sequíssimo, mas se você observar bem, você vai perceber que os ossos, a epígrafe do texto diz que é o vale de ossos secos, mas quando Ezequiel chega até o vale, ele vai ver que não estão secos, os ossos estão bem mais deploráveis, estão sequíssimos. Os ossos estão sequíssimos, diabo. E Deus faz entender, faz Ezequiel entender que é um momento de caos, um momento deplorável. Mas Deus também faz Ezequiel entender que no momento de caos, no momento deplorável, Deus faz ele entender que também há restauração. Há um momento de vivência desse vale. Eu não sei qual é o vale que você está enfrentando, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você: não importa, pode estar sequíssimo, mas eu vou trazer restauração para a tua vida hoje em nome do Senhor Jesus. Eu vou trazer restauração para a tua vida, eu vou trazer restauração para o teu lar, eu vou trazer restauração para a tua casa. Jeremias, irmãos, ele entendeu que aquele vaso podre na mão da pessoa certa, ele se tornou algo bom. Porque é muito fácil, pastor, você pegar uma argila boa, você pegar um barro bom, aí você vai entender que se eu peguei algo bom para me fazer, vai sair algo perfeito. Mas Deus quis nos ensinar que eu vou pegar aquilo que a sociedade já não quer mais, para mim trabalhar em cima daquilo. Existem pessoas aí fora, pastor, que para a sociedade ninguém quer fazer nada, ninguém dá nada, mas é aí que eu e você se engana. É aí que você se engana, porque Deus ele vai trazer algo ruim para que eu e você possa trabalhar em cima daquilo e fazer que se torne algo bom. Irmãos, eu e minha esposa, a gente passou por um momento de tribulação essa semana. Um filho nosso foi baleado, levou um tiro na perna, mas graças a Deus está bem já. Morador de rua, emprestamos nosso carro para o nosso genro fazer transporte escolar. Irmãos, do nada o carro pegou fogo e tinha ele e mais 2 crianças dentro. Graças a Deus não aconteceu nada. Irmãos, quando você toma uma posição diante de Deus, quando você começa a fazer a obra de Deus, quando você começa a fazer a diferença, quando o diabo começa a perceber a potência que você é na mão dele, irmãos, tudo começa a dar errado. O diabo ele quer te tirar de qualquer maneira do teu foco, do teu alvo. Lembrei de algo aqui, irmãos, que está no livro de Atos, capítulo 3, em que aquele coxo é levado todo dia à porta do templo. Mas quem leva, pastor, esse coxo todo dia para a porta do templo? Ele quer que esse coxo se levante?
Ele quer que esse coxo fique de pé? Não, irmãos. Sabe por quê? Porque se ele leva esse coxo para a porta do templo, e esse coxo ele se levanta, irmãos, a empresa dele quebra. Isso está acontecendo dentro da igreja, irmãos. Tem pessoas que estão num lugar certo, no ambiente certo, mas o teu propósito é errado. Não adianta, pastor, estar no ambiente certo, mas o teu propósito totalmente está errado. Deus, Ele não vai olhar para a minha pregação. Deus, Ele não vai olhar para o que o pastor falou, o que os irmãos falaram de dentro. Deus, Ele vai olhar para o que me trouxe aqui hoje. Deus, Ele vai olhar qual é o propósito que significou do aqui hoje. Irmão, se o teu propósito, se o meu propósito é vir lucrar, é vir ganhar algo, você está no lugar certo, mas o teu propósito está errado. Aquele coxo, pastor, ele tem convivência com dois tipos de pessoas: quem o leva e quem dá esmola para ele. Eu não sei por que eu estou falando isso aqui hoje. Esse coxo ele se relaciona com dois tipos de pessoas: quem leva e quem dá esmola para ele. Quem leva, irmãos, coloca na mente dele: você só está aqui para mendigar. O teu intuito aqui é só business, money, dinheiro. Você só está aqui para pedir esmola. E quem dá esmola para ele, irmãos, está falando para ele: pastor, pode voltar amanhã, que eu vou fazer manutenção do teu estado atual. Pode voltar amanhã, que eu vou fazer manutenção do teu estado atual. Mas sempre vai existir, irmãos, um Pedro e um João. Pedro com o João, quando chega na porta do templo, irmãos, ele não fala para ele: tem um ouro, tem um prata, levante e anda. Não, irmãos. A primeira palavra de Pedro para o coxo é: olha para nós. Será que você está olhando para o lugar certo? Será que eu tenho olhado para o lugar certo? Será que eu e você está olhando para o alvo certo, para o objetivo certo? Porque enquanto aquele homem está levando, a palavra não diz se é uma pessoa que leva, se são várias pessoas, mas quem leva aquele coxo na porta do templo, irmãos, diz para ele: ó, eu só posso te trazer até aqui, mas aqui você vai pedir, você vai mendigar. Mas Pedro e João, quando chega lá, fala: olha para nós, olha para mim. Eu não tenho nada, irmãos, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Aquilo que eu tenho eu vou repartir contigo. Levanta e anda. Levanta e anda. Pega a tua cruz. Aquele coxo, irmãos, estava no lugar certo, envolvido na atmosfera certa, mas foi doutrinado errado. Você está aqui só para mendigar. Você está aqui só para pedir esmola. Tem pessoas hoje, irmãos, dentro da igreja vivendo dessa forma. Está no ambiente certo, está no lugar certo, mas o que te motiva está totalmente errado. O que motivava ele é totalmente errado. Jeremias, quando desce na casa do oleiro, irmãos, ele percebe que Deus está manuseando um barro podre. Mas Deus quer mostrar para ele que não é quem
trabalha. Pô, não é sobre o barro podre, mas é sobre quem está manuseando o barro. Não importa de que maneira você esteja, não importa de que maneira você adentrou por essas portas, não importa de que maneira você tem visto, o que importa é que quem está manuseando tem o poder para trazer restauração. Glória a Deus, irmãos. Eu escutei uma frase, uma vez, que eu guardei essa frase dentro do meu coração. Você só vai ser quem Deus quer que você seja. Você só vai ser quem Deus quer que você seja quando você deixar de ser ainda que você é. Você só vai ser para Deus quem Deus quer que você seja quando você deixar de ser quem você ainda é. Eu só vou ser quem Deus quer que eu seja quando eu deixar de ser quem eu ainda sou. Vamos parar de olharmos somente para o barro, mas vamos olhar para quem está manuseando. Vamos parar de olharmos para aquele coxo, mas vamos mostrar para ele que ele está no ambiente certo, mas com a motivação errada. Deus, Ele tem algo na tua vida, na minha vida. Deus, Ele quer trabalhar sobre mim, sobre a tua vida aqui hoje. É preciso que eu e você comece a enxergar, comece a colocar na nossa cabeça que eu estou no ambiente certo. Eu preciso apenas mudar o meu propósito. O nosso propósito aqui hoje, irmãos, é servir a Deus. Amém. O nosso propósito aqui hoje, irmãos, é nos colocar à disposição de Deus. Irmãos, quando você se coloca à disposição do Pai, irmãos, você pode estar passando a pior tempestade que for, você pode estar passando a pior fase da tua vida, mas Deus nunca vai deixar de te amparar. Deus nunca vai deixar de fazer o que Ele tem para fazer na tua vida. Jeremias, você está aonde quer que eu esteja. Eu não dependo de você para fazer o que eu tenho para fazer. Por isso que eu te trouxe até aqui, para você entender que a minha obra não depende de você. A obra de Deus não depende de mim, não depende de você, irmãos. Mas Ele quer fazer você enxergar que Ele quer que você se coloque na posição que Ele quer que você se coloque. Irmãos, Deus está mostrando algo para mim e para você aqui hoje. O barro ele pode ser ruim, a argila pode até estar podre, mas é em cima disso que Ele quer trabalhar, irmãos. Deus ele não quer trabalhar em cima daquilo que já é bom. Deus ele não quer trabalhar em cima daquilo que já é perfeito. Deus está mostrando para você, irmãos, que lá fora tem pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. É muito bom pregar para quem já conhece a palavra. Mas Deus ele quer fazer algo melhor. Deus ele quer fazer com que eu me coloque no ambiente certo. O ambiente que eu estou já envolve uma atmosfera boa, mas Deus está me mostrando que lá fora tem pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Deus está mostrando para mim e para você, irmãos. Você está no ambiente certo, mas lá fora tem pessoas precisando ouvir algo da tua parte. Lá fora tem pessoas precisando ser restaurada, ser restabelecida. Que você, irmãos, possa ficar com essa palavra aqui hoje, em nome do Senhor Jesus.
Que Deus possa ter falado apertamente no teu coração, irmãos. Deus, Ele falou profundamente comigo aqui hoje, irmãos. Nós estamos no ambiente certo, mas nós precisamos fazer a coisa correta. Vamos procurar quem precisa lá fora. Vamos resgatar vidas aí fora. Vamos restaurar pessoas que precisam ser restauradas. Aleluia. Que você possa entender, irmãos, que não depende de mim, não depende de você, mas depende de algo melhor. Eu preciso me posicionar melhor, eu preciso me colocar melhor diante de Deus, eu preciso fazer algo melhor diante de Deus. Ezequiel, ele não queria ir, irmãos. Deus leva ele em espírito. Mas Deus, Ele não permitiu que Ezequiel pisasse nos ossos. A pergunta que eu fiz para Deus: Senhor, por que se os ossos estão sequíssimos na visão de Ezequiel? Irmãos, eu tentei me colocar, pastor, no lugar de Ezequiel ali naquele momento em que Ezequiel vê algo deplorável. Ezequiel não queria estar ali, irmãos, mas Deus leva ele em espírito, e quando ele chega ali, ele percebe que é algo deplorável, mas Deus não faz ele pisar nos ossos. E eu me perguntei, se Deus leva Ezequiel para o meio de um vale, e Ezequiel percebe que esses ossos não estão secos, estão sequíssimos, por que Ezequiel não pisou nos ossos? Melhor, por que os ossos, irmãos, eles não estão enterrados? Você já pensou nisso? Irmãos, pode estar seco, pode estar sequíssimo, mas Deus está falando para você e para mim aqui hoje: eu não deixei enterrar, irmãos, porque eu ainda tenho algo com Ele, eu ainda tenho algo com esses ossos. Profetiza. Deus fala para Ezequiel: apenas abra a tua boca e profetiza. Enquanto eu, preste atenção nesse texto, enquanto eu profetizava, houve um reboliço. Enquanto eu profetizava, houve um reboliço. Pastor, o que imperava nesse vale, sabe o que era? Era bagunça. O que está bagunçado na tua vida, irmãos? O que operava dentro do vale era bagunça. Deus não levou Ezequiel para o vale para ele ver um vale de esqueletos, porque se Ezequiel fosse ver um vale de esqueletos, irmãos, não estaria bagunçado, estaria organizado. Mas quando Deus fala para Ezequiel: profetiza, enquanto eu profetizava, enquanto Ezequiel profetizava, ele percebe que há um reboliço, e cada osso se juntou ao seu osso. Os ossos, irmãos, ele poderia até estar seco, sequíssimo, mas ele não estava enterrado ainda, porque Deus, ele tinha algo naquele vale. Deus, ele tinha algo para exercer naquele vale. Deus, ele queria dar vida. Deus queria trazer restauração para aquela nação, irmãos, porque o que imperava no vale era bagunça. O que imperava em Jeremias 18, quer ver algo aqui, irmãos? Se eu não me engano, eu não lembro se é Jeremias 12. Não, desculpa, Jeremias capítulo 13.
É 13? Irmãos, em Jeremias, eu não lembro o texto agora precisamente, vai falar sobre um cinto que Deus pede para o profeta enterrar no vale, enterrar naquele meu pai. Só que esse cinto também, irmãos, estava apodrecido. E quando ele vai desenterrar, irmão, ele percebe que o cinto está podre. É a mesma coisa que Jeremias 18, Ezequiel 37. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? O que Deus quer falar com isso? É que, irmãos, Deus está chamando a minha atenção que o vale pode até estar seco, os ossos podem estar secos, os ossos podem estar sequíssimos. Mas quando Deus profetiza, quando Deus libera a palavra, irmãos, há restauração na tua vida e na minha vida. Irmãos, fica com essa palavra. E eu agradeço a Deus a minha oportunidade.